Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Nós vamos hoje fazer a nossa devocional com base no 14º milagre de Jesus, que é a cura do criado do centurião. Passagem bíblica está registrada em Mateus capítulo 8, versículo 5 até o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, e rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A gente tem por base esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 8, de 5 a 13. E isso é importante a gente ter em mente mais um milagre de Jesus. E é interessante também mencionar que Jesus percorria toda aquela região com seus discípulos e sempre com muitos seguidores. Mas a presença e a atitude daquele centurião tirou de Jesus uma forte expressão que foi: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Israel era o local onde ficava o templo de adoração. E era lá que os fiéis iam para oferecer seus sacrifícios e as suas orações, e lá se encontravam os líderes judaicos e os sacerdotes. Ao que parece, a menção aqui da fé dá a entender que algumas pessoas adotam uma postura de confiança além do limite da compreensão, alguma coisa fora do comum na vida da pessoa. A gente pode analisar esse milagre por etapas. Por exemplo, o esforço pela vida de um criado. O centurião, que era um dos guardas romanos e tinha autoridade sobre os demais soldados, assim como ele também tinha que se submeter à autoridade, ele vai de encontro a Jesus para pedir que Jesus cure o seu criado. Pois, segundo o texto, ele estava em casa paralítico e atormentado. Com certeza era um criado que de alguma forma transmitia sua lealdade ao seu patrão, a ponto de que ele viesse a se submeter a pedir ajuda. Pois nos livros históricos relatam que o centurião era um tipo de homem autoritário, incompreensível,
áspero e incapaz de se humilhar para outras pessoas, a não ser para aquele a quem ele devia prestar conta do seu serviço. Pessoas desse tipo têm um orgulho muito grande. E estamos vendo no texto um centurião deixando sua casa e seus afazeres para ir ao encontro de Jesus para implorar a sua ajuda. Jesus tinha compreensão dessa situação e sabia que um centurião jamais procederia daquela forma. Se aquele criado não lhe fosse muito valioso e especial, algo tinha de importante naquele criado para aquele centurião. Um outro ponto que nós podemos analisar é a atitude de Jesus. Nenhuma outra palavra saiu da boca de Jesus a não ser: eu irei e lhe darei saúde. Não houve da parte de Jesus intenção alguma de contrariar aquele centurião, ou até mesmo humilhá-lo por ser romano. Jesus se dispôs imediatamente a ir e com a promessa de que curaria o seu criado. Terceira atitude que nós podemos avaliar é a atitude do centurião. Aquele homem olhou para Jesus e, vendo sua prontidão em ajudar e desejar ir até sua casa, respondeu imediatamente a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado. Diga apenas uma palavra e meu criado há de sarar. O centurião considerou a sua situação de pecador e via em Jesus santidade. Por isso menciona não ser digno de recebê-lo em sua casa. Então ele demonstra sua plena confiança em Jesus e diz: diga apenas uma palavra. Que palavra será que ele queria ouvir? Então começa a explicar sua atitude. Pois eu também sou homem sob autoridade, ou seja, meus superiores não concordam com minha atitude e, caso venham a saber, poderia ter dificuldades. Talvez seja essa a expressão que ele quisesse transmitir a Jesus. E acrescenta: e também tenho autoridade sobre outros. E digo a ele: vai, ele vai, vem, ele vem. E ao criado: faz isto, e ele o faz. A atitude daquele centurião impressionou a Jesus. Um homem que tinha autoridade sobre muitos estava ali dizendo: basta uma palavra e meu criado há de sarar. Sua fé ultrapassou o limite da razão. Uma outra situação a se considerar são o que Jesus fala na sequência. Maravilhado, Jesus diz aos que o seguiam: nem mesmo Israel vi tanta fé. E acrescenta que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e se sentariam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e muitos dos filhos do reino se perderiam por causa da sua pequena fé. Olhou para o centurião e disse-lhe: vai, e conforme crestes, lhe seja feito. Imediatamente o seu criado foi curado, conforme registra a própria Bíblia. Conclusão: podemos concluir com 5 itens, 5 pontos relativos a esse milagre. Primeiro, alcançar o milagre em muitos casos envolve disposição, interesse e até mesmo humilhação. E acima de tudo, é preciso saber e acreditar que está falando com quem pode resolver a situação, no caso Jesus. 2. É preciso se expor diante de muitos e enfrentar as barreiras necessárias
e vencer pela fé qualquer que sejam as circunstâncias. 3. O exemplo do centurião é uma lição para nós, que basta confiarmos em Jesus e acreditar que uma palavra dele é o suficiente para provocar um milagre. Que não existe distância ou dificuldade que possa impedir a ação de Jesus em libertar e curar. 4. Quantas pessoas se sentem tão importantes por causa das suas ocupações e posição social, que se sentem capazes de pedir ajuda, até mesmo para Jesus, por causa do seu orgulho e status. Sentem vergonha de ir à igreja e se prostrar para receber uma oração ou declarar a sua necessidade. 5. Quando o orgulho afeta a razão ou a fé, então é necessário tomar um posicionamento e descobrir então o que realmente se está buscando ou no que realmente está acreditando. Essas 5 alternativas para que a gente possa pensar e meditar como vou alcançar o milagre que eu preciso. Sinceramente, eu desejo a você que me ouve que tenha a atitude correta em relação a Jesus, pois Ele tem a solução para a sua vida e para aquilo que você está buscando, está pedindo. Persista, vá em frente até cantar o hino da vitória. Que Deus os abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Persistam. Ainda existem outros tantos milagres aos quais nós vamos fazer a nossa reflexão e de cada um deles tirarmos algo que possa nos auxiliar a alcançar aquilo que nós precisamos. Que Deus te abençoe grandemente. É a minha palavra para você. Um grande abraço.